Uma garotinha está em um lugar todo destruída em pânico, cercada por goblins, quase cagando na calça por achar que ela vai morrer de medo. Tudo que ela pode fazer é rezar nesse momento de aflição, vendo todos seus companheiros mortos no chão diante de seus olhos. Mas de repente um homem misterioso com o sobretudo aparece para protegê-la justo quando o goblin partia para cima dela, e ela apenas vê seu salvador diante de seus olhos. Mas voltando para o agora, uma garota chamada Narcena pergunta se nosso prota chamado Lausch está disposto a formar um grupo com ela. Porém, perguntar isso faz todos os aventureiros dentro da guilda ficarem assustados, pois Lausch é um cara simplesmente muito fraco. Então ele diz isso para Narcena, mas ela rebate dizendo que viu ele segurando sua placa que diz procuro pessoas para formar um grupo. Por isso ela continua e insiste querendo formar um grupo junto dele, se apresentando como uma incrível artista marcial, e o prota se apresenta como um curandeiro ou mais ou menos, porque uma garota chamada Mesh aparece alertando Narcena para não formar um grupo com nosso prota, se ela tiver amor à sua vida, pois ele é simplesmente Lausch o inútil, mencionando que ele é um curandeiro, mas que a única magia que ele pode usar é cura básica, dizendo que como qualquer órfão dessa cidade, ele é um aventureiro desde a infância, mas ainda assim ele não consegue usar cura de grande área ou cura superior, sendo completamente incompetente. Só que apesar disso, ainda outro dia um grupo chamado Lâminas do Relâmpago aceitava ele como um membro, mas ele foi expulso, e todos na cidade sabem extremamente o quão inútil ele é, porque ele não podia usar feitiço de antídoto e agora ninguém quer ele no grupo. Além disso, a Mesh tem certeza de que Narcena está com pouco dinheiro, por isso se ela se juntar a ele, nem conseguirá pagar uma hospedagem decente, coisa que Narcena prova o contrário, pois ela de repente mostra sua bolsa recheada de dinheiro dizendo que ela vai ficar bem. Então a Mesh pega ela pelo ombro empurrando ela para a parede e diz que infelizmente os aventureiros que se reúnem nessa cidade não são da melhor espécie, coisa que prova ser verdade somente pelo jeito deles se vestirem, por isso é melhor Narcena não sair exibindo sua bolsa cheia de dinheiro. E Narcena agradece ela pelo conselho, mas a Mesh percebeu que Narcena se tornou aventureira há pouco tempo pela sua inocência, e também seu equipamento é todo novo, então se ela quiser a Mesh vai apresentar para ela um grupo ótimo para iniciantes, dizendo que só precisará de um pouco de comissão, mas Narcena recusa explicando que decidiu há muito tempo que queria formar um grupo com o nosso protagonista, se despedindo de Amest. Assim Amest diz para Narcena não culpar ela pelo que pode acontecer pela sua decisão, ficando pensativa sobre o que Narcena acabou de dizer. Daí então Amest entrega o formulário para os dois registrar um novo grupo, explicando que se Narcena não entregar isso, ela não receberá indicações para missões, assim como se eles tiverem divisão de ganhos, a guilda não poderá mediar. Por isso Lausch assina o formulário com Narcena apenas olhando para ele, repetindo que finalmente o encontrou. Depois ela fica curada por ele dizer que agora é a vez dela, e que ela pode começar escrevendo seu nome. Daí ela assina seu nome mais a Mesh e estende a mão, pois Lausch precisa pagar a taxa de serviço. E pagando a taxa de serviço, agora eles finalmente formaram um grupo apertando a mão, como tradição, se apresentando novamente. Com isso agora Lausch explica para Narcena que ninguém terminou de explorar até o fim do labirinto da sua cidade Mardat, então ainda eles não sabem que tipo de monstro é o chefe do labirinto, e muitas partes são inexploradas, e ainda há muito espaço para aventuras, então os aventureiros naturalmente começam a se reunir aqui, ajudando Mardat a se tornar a maior cidade com o labirinto da região. Mas então Narcena pergunta se tudo bem eles entrarem no labirinto assim logo de cara, já que aquela moça Mesh avisou Lausch para ele levar Narcena para a Pradaria Ocidental primeiro, mas Lausch explica que há vários outros locais ao redor de Mardat, onde monstros aparecem por causa da energia mágica que vaza do labirinto. Tem a região montanhosa no leste, a floresta do norte e o pântano no sul, mas entre todas as diferentes regiões, a Pradaria Ocidental só recebe monstros relativamente fracos, por isso lá é mais adequado para iniciantes, pois lá é uma área tão grande que é difícil encontrar algum monstro, mas por outro lado é até um exagero o número de monstros que aparecem no labirinto, e se você não for muito fundo, você não verá nenhum muito forte, por isso ele pensou que não seria problema levar ela com ele até o labirinto. Exatamente por esse motivo os dois continuam seu caminho indo até o labirinto da cidade, e chegando lá Narcena se impressiona com o tamanho da entrada, dizendo ao prota para ele deixar ela aí na frente, afinal de contas ela é uma artista marcial, e ele um curandeiro de suporte, portanto ela deve assumir o controle agora. Com isso os dois entram no labirinto, com Lausch dizendo mentalmente que é bom que ela tenha essa empolgação, mas duvidando se essa garota pode realmente lutar de verdade, coisa que ela prova para ele ser o contrário em sua frente, pois ela começa a dar uma surra em todos os goblins do labirinto, deixando ele surpreso. Por isso ele elogia ela pegando as pedras mágicas dropadas pelos goblins, explicando que os aventureiros geralmente vendem elas para a guilda para viverem. Daí ela pergunta o que a guilda faz com essas pedras, e ele explica que as pedras mágicas são imbuídas de magia, então podem ser usadas para muitas coisas, achando ela meio lerda, já que saber isso é o básico para todo aventureiro, mas ela explica que perguntou porque ela é muito ruim na teoria. Daí com as pedras mágicas em mãos ela pergunta quanto elas valem, só que nosso protagonista responde que pedras de goblins não valem muito dinheiro, e que se ela quiser pedras mágicas mais valiosas, ela deve derrotar monstros mais fortes, mas no entanto pela quantidade de pedras que eles pegaram já deve pagar a hospedagem deles. Só que daí o prota pergunta se Narcena quer ir um pouco mais longe no labirinto, coisa que ela responde que sim, dizendo que
que se alguma coisa acontecer com ele, ela estará lá para protegê-lo, e ele acha isso bem reconfortante. Dessa maneira agora os dois estão caminhando e Laoshi puxa Narcena de repente para ela não cair uma armadilha que ela pisou, que provavelmente mataria ela. Daí ela pergunta como ele sabia dela, então ele responde que soube pela cor daquele bloco que estava um pouco diferente do resto, mas perceber armadilhas é um trabalho da classe ladrão, e ele é da classe curandeiro, então ela fica desconfiada, mas ele menciona que ele é um aventureiro há muito tempo, por isso adquiriu um monte de habilidades deixando ela surpresa. Mais tarde eles estão escondidos de um grupo de orcs gigantes, com Laoshi se perguntando por que tem orc no labirinto. Daí Narcena pergunta se é normal, então Laoshi explica que é incomum e diz que orcs são conhecidos como demônios de nível médio, e somente sua resistência e força dos braços coloca eles no mesmo nível de monstros de andares mais profundos, e normalmente se vê eles em andares superiores também. Então Narcena pergunta se eles devem fugir, mas nosso prota nega, pois se eles dois se unirem, eles podem conseguir derrotá-lo. Assim Narcena pula na frente do orc e começa seu ataque chutando seu peito, mas sente que ele é duro igual pedra. Portanto, quando o orc começa a reagir, ele machuca ela, deixando nosso protagonista preocupado. Por isso ele pula na frente para salvar ela, matando o orc com sua espada, fazendo aquela cena do início do anime com a menina vendo seu salvador lhe salvando. Daí ele pergunta se ela está bem, e ela diz que sim, mas ela está mais curiosa sobre sua força. Então ele começa a explicar que é porque ele já é um aventureiro há muito tempo e que aprendeu um pouco de combate corpo a corpo, coisa que mesmo assim ela acha estranha, assim deixando seu braço ferido à mostra, fazendo o nosso prota ficar preocupado. Por isso ele faz o tratamento adequado e usa sua magia de cura no ferimento dela. Depois eles ficam diante da pedra mágica gigante do orc, e ele pega ela mencionando para Narcena que além de grande a pedra armazena mais energia e que poderá ser vendida mais cara. Agora ele pergunta para ela o que eles vão fazer, porque ele já tem dinheiro suficiente, então podem ir embora. Mas por ela mostrar que ainda quer lutar, eles vão caçar mais um pouco de monstros. Assim no final da tarde eles entregam uma boa quantidade de pedra mágica para Mesh, deixando ela surpresa com essa quantidade, mas também deixando ela irritada com Laoshi por ele ter levado Narcena para o labirinto. Então ela dá um sermão nele dizendo que a pedra grande é uma pedra de orc, mencionando que ele já desceu até os níveis intermediários. Coisa que nosso prota nega, respondendo que eles estavam apenas vagando nos andares superiores, e Narcena entra no meio da conversa acalmando os nervos, defendendo Laoshi, mencionando que é tudo verdade e que ela foi avisada sobre não ir no labirinto. Daí a Mesh menciona que os chefes da guilda estão contando que viram coisas perigosas no labirinto, deixando nosso prota curioso, mas ela diz que ninguém conta mais do que isso para ela, porque ela é simplesmente uma funcionária. Então o assunto muda de repente com a Mesh agora comprando as pedras mágicas da nossa equipe, e a Mesh fica extremamente feliz de repente por comprar essas pedras, deixando Narcena curiosa. Daí Laoshi explica que a Mesh está feliz porque quanto mais pedras mágicas ela comprar de aventureiros, mais aumenta o salário dela. Por isso, ela pede para Narcena dar o seu melhor e continuar trazendo mais pedras mágicas. Com isso, todas aquelas pedras mágicas deu um saco cheio de dinheiro, deixando nosso prota surpreso, onde ele confessa que esse dinheiro não é nem um décimo do que ele recebia em seu antigo grupo. E a Mesh menciona para Narcena que o grupo antigo dele, Lâminas do Relâmpago, nunca pagavam o salário dele. Então Narcena cobra a Mesh que a guilda deve ir cobrar esse grupo, pois ela faz a mediação nessas ocasiões, e a Mesh concorda desde que ela pague a taxa de serviço. Dessa forma a Mesh pergunta se nosso prota quer ir atrás de receber seu dinheiro daquele grupo, mas ele responde que está tudo bem, afinal agora ele já está em um novo grupo com uma boa companheira, e os dois vão embora enquanto o homem olha para eles. Depois esse homem chamado Razan chama a atenção de Amesh, perguntando se ela mandou Laoshi para o novo grupo, coisa que ela diz que não fez, já que nenhum grupo aceitaria ele, mas ela conta que uma garota peculiar formou um grupo com ele, e Razan identifica Narcena como uma garota de cabelo azul, mas vai embora. De noite nossa equipe entra em uma hospedagem onde uma garotinha aparece com ciúmes do prota com Narcena. Daí Laoshi entra para comer e arrumar um quarto com Narcena, onde uma senhora pergunta se o quarto deles vai ser de casal, mas ele nega, mencionando que vai ser 2 quartos separados, mas antes eles precisam encher o estômago. Dessa forma os dois comem e vão para os seus quartos, com Narcena tendo um flashback onde Laoshi curava ela quando ela ainda era uma criança. Ele diz que conseguiu curar pouco ela porque era tudo o que ele podia fazer com sua magia. Por isso a garotinha decidiu que quando crescesse formaria um grupo com esse homem e protegeria ele, mostrando que Narcena era aquela garotinha do começo da história, dizendo que ela treinou muito para conseguir se tornar forte e que esperou por isso, mencionando que quando soube que nosso prota foi expulso de seu grupo, partiu imediatamente para essa cidade e formou um grupo com ele e até derrotou Goblins hoje, tudo isso por ele, mas ele não percebeu que aquela criança do passado é ela, afinal seu cabelo está com uma cor diferente e ela mudou um pouco, mas ela não se abala com isso e coloca sua roupa para poder dormir, e sentada na cama espera ansiosa que nosso prota possa notar seu amor por ele, se perguntando por que as pessoas dessa cidade chamam ele de inútil, sendo que na verdade ele é muito talentoso. Comenta a guilda se você quiser a próxima parte. Esse foi o fim do episódio 1, o anime ainda está sendo lançado e te encontro no próximo vídeo.